Já enfrentou problemas com exportação temporária para conserto? Sim? Não? Aguarde um instante só, que nós já voltamos com esse tema que é dos mais relevantes. Olá pessoal, sou eu de novo. Demoramos um pouquinho, mas estamos retomando, né? Nossos vídeos aqui. Hoje o nosso tema é exportação temporária para conserto. Erros comuns. Infelizmente, a gente tem observado que até empresas e pessoas com bastante experiência na área aduaneira cometem alguns erros muito comuns que implicam, na verdade, em algumas situações, apreensão da mercadoria, aplicação de multas e etc. Hoje, nós vamos tentar aqui nesse vídeo discorrer e passar para vocês algumas dicas importantes para que esses erros comuns não ocorram com as suas operações de exportação temporária para conserto. Nós vamos tratar aqui hoje exportação temporária para conserto, reparo ou restauração, ok? Então, assim, vamos falar primeiro hoje aqui, já começar a falar, o primeiro tópico, para aqueles que eventualmente desconhecem o tema, nós vamos falar aqui o que vem a ser exportação temporária. O que é isso? Que regime é esse? Você que conhece um pouco nossa legislação aduaneira sabe que o nome já diz, ou seja, é uma exportação temporária, então já está implícita que essa mercadoria irá retornar e ela é exportada temporariamente para que ela possa ser submetida a um processo de reparo, conserto ou restauração, ok? Então isso tem previsão no regulamento aduaneiro, você tem todo um roteiro a ser seguido que você pode utilizar e até aprender mais informações consultando o site da Receita. Aqui nós vamos falar agora também no segundo momento, a formalização desse processo. Como é que se dá isso, né? Você tem lá o RET, né? Que você tem a requisição do regime de exportação temporária que você deve preencher, você tem os REs e os DDS que você vai formalizar, você tem a conferência física do material, já que, como é um material nacional ou nacionalizado, né? No mais das vezes nacionalizado, porque já foi importado anteriormente, você também tem a declaração de importação, que você tem que ter a informação desse número, se já houver ultrapassado o prazo prescricional, né, que são de 5 anos que se deve guardar esses documentos. Então você tem esse rol de documentos, né, que é justamente os documentos que você vai utilizar para formalizar o processo, para que esse processo tenha a concessão de um prazo. A Receita Federal lhe concede um prazo para que você possa realizar esses reparos, ou essa restauração, ou esse conserto que você pretende realizar no bem que está sob sua propriedade hoje. Pois bem, concedido esse prazo pela Receita Federal, que é um prazo em que você deverá fazer o reparo, fazer a restauração ou fazer o conserto, e dentro desse prazo você tem que retornar com esse material para o Brasil. Já te digo que, obviamente, que a extinção desse regime, ele vai se dar, e ele só pode se dar exatamente na situação em que você retorne com esse material dentro do prazo concedido pela Receita Federal. Pois bem, no retorno desse material para o Brasil, que nós denominamos de reimportação, ou seja, quando esse material retorna e retorna dentro do prazo, tem-se por satisfeito o regime de exportação temporária. Isso quer dizer que basta que o material retorne ao Brasil, aquele mesmo material que foi exportado anteriormente, né, para conserto, você vai ter que identificá-lo perfeitamente nos documentos, porque, nos mais das vezes, na verdade a legislação até exige isso, que haja uma conferência aduaneira, física aduaneira do material que foi exportado temporariamente, que agora se encontra retornando. Então, quando esse material chegar até o recinto alfandegado, a fiscalização provavelmente procederá com a conferência física do material. Às vezes, até por um excesso de zelo, costuma-se inclusive até produzir laudos técnicos para que se possa aferir que aquele material exportado anteriormente, dentro daquele prazo concedido, retornou e, portanto, estaria extinto o regime de exportação temporária.
Quero falar para você agora que todo nesse trâmite que eu falei, todo nesse percurso que eu falei aqui, nesse período de lapso temporal que eu estou falando da exportação, do retorno, do registro da declaração de reimportação, a gente acaba incorrendo em alguns erros muito comuns que eu tenho visto, que são levados inclusive para o Poder Judiciário apreciar. E no mais das vezes também há o cometimento, ou seja, pelo menos no viés ou na visão da Receita Federal, há o cometimento de algumas infrações e que acabam redundando na aplicação de multas, ok? Uma das questões que eu vi assim com muita tranquilidade e que eu reputo como um erro bem comum é quando há o retorno desse material, né, na chamada reimportação, entendo eu que aqui há um equívoco que é cometido. Esse material, por óbvio, que ele foi nacionalizado anteriormente, então ele integrou o processo produtivo nacional. Quando ele retorna, o retorno desse material há, por óbvio, a não ocorrência do fato gerador, uma vez que não há incidência, porque esse material é um material nacionalizado. Pois bem, esse material também nacionalizado, ele é por óbvio, novamente, né? Ele é um material usado. E aí tem uma questão importante. Quando as pessoas, nesse retorno desse material, utilizam a declaração de importação para formalizar o retorno desse material, geralmente eles colocam lá, indicam que esse material é usado, em razão de ser um material usado, ele vai requisitar a licença de importação que é exigida para todo e qualquer material usado. Pois bem, eu digo para você que esse tipo de procedimento, inclusive até a obtenção da licença de importação, não é o mais correto, porque aí você fica sujeito, na verdade, quando você emite uma licença de importação a destempo, ou seja, anteriormente ao despacho, mas não necessariamente antes da chegada do embarque dele na origem, você vai ficar sujeito àquela multa de 30% do valor da mercadoria. Eu quero chamar a sua atenção para que essa situação, na verdade, não deveria ocorrer. Você não deveria utilizar a declaração de importação nesse processo de reimportação. O erro está exatamente aí, utilizar a declaração de importação na reimportação desse material que foi exportado temporariamente, porque aí você fica sujeito a essas multas. Eu tenho a certeza que essa dica, para você que conhece um pouco, você vai perceber que essa dica é super importante. Não utilize a declaração de importação. Utilize o meio e a forma adequada prevista nos regramentos aduaneiros, que não é a declaração de importação pelo regime comum, ok? Daí porque você vai sempre ter a exigência de licença de importação, porque você vai indicar material usado. Eu queria te passar essa dica que é super importante, esse erro muito comum, né, que ocorre e que eu quero que você afaste isso de você e que você tenha um processo de exportação temporária e o seu ultimação na reimportação transcorrendo de forma muito tranquila para você. Eu espero que essa dica, esse vídeo aqui, lhe seja útil. Acesse o nosso canal, Academia Aduaneira, acione o nosso sininho, inscreva-se, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui para você, tá bom? Até uma próxima oportunidade, contamos com a sua participação, sempre.